Naquele dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um grande profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus disse-lhes: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado por onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus dizendo: "Fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. A oitava da Páscoa é marcada com várias aparições. Aparições de nosso Senhor necessárias, não para Ele, necessárias para os discípulos. E os evangelistas, sejam os sinóticos, Mateus, Marco, Lucas ou João, reúnem algumas dessas aparições. Existiram outras, mas algumas que foram escritas para servir de catequese, servir de espiritualidade para as comunidades do tempo
e para nós. Ontem foi a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo a Maria Madalena. E eu falava que uma aparição cuja linguagem foi do amor. E muita gente comentou, inclusive está disponível lá. Gostei muito dos comentários depois sobre a linguagem do amor. Compreendemos. Hoje, Lucas, um catequista, escreve para todos nós, e é um texto de profunda catequese. É verdade que esse evangelho aparece várias vezes, mas ele tem um propósito nessa Pascuela, no dia de hoje. Que nós nos coloquemos no mesmo caminho de Emaús, uma distância de 11 quilômetros. Eu diria, hoje todo mundo acostumado de carro, com carro para tudo, mas possível de se fazer a pé. Não que eles tivessem carro, mas eles não foram de jumentinho, foram a pé. Mas o que representa? Veja, duas pessoas, dois discípulos, largam a sua vida como os outros 12. Os 12 nós sabemos que tinha mais 72, sabemos que tinham as mulheres que seguiam Jesus, e dentre esses que não são dos 12, estavam esses dois discípulos da cidade de Emaús. E eles foram seguir Jesus. O evangelho começa dizendo, Lucas, que foi no primeiro dia da semana. Portanto, o primeiro dia da semana é domingo. Então aqui, domingo, é sempre o dia de celebrarmos uma Páscoa. Daí que nesses tempos não, mas a importância da missa dominical, o encontro do Senhor, ao partir o pão, a Eucaristia. Mas breve, meus irmãos, eu digo breve, também não sei quando, mas vai passar, e nós vamos voltar às nossas missas presenciais, e nada substitui uma missa presencial, e a importância do domingo, dia do Senhor. No primeiro dia da semana, eles voltavam. Sabemos que esse primeiro dia significa todos os domingos, uma pequena Páscoa. Mas faz-nos sugerir que foi no primeiro dia em que o Cristo ressuscitou. Portanto, vamos falar do domingo de Páscoa. Sexta-feira Santa, quinta, Jesus foi açoitado, passou a noite sendo torturado entre a casa de Anás e Caifás, foi a Pilatos, foi morto. No dia da ressurreição, nós sabemos, as mulheres foram ao sepulcro, e esses dois está aí, desistiram. É aí que começa, que quantas vezes nós desistimos antes da hora. Eu tenho plena certeza, meus irmãos, em Deus todos somos vitoriosos, e quem não vence, não é porque o Senhor não dá vitória, é porque desistiu antes da hora. E isso serve para a nossa vida pessoal. Quantas vezes a gente tem vontade de desistir? Gente, eu sei, na tua vida é pancada de tudo que é lado, ainda mais nesses tempos. Se é uma doença agravada com a pandemia, o desemprego que está causando mal, mas a minha vida também é assim. Não vai pensar que a minha vida é um mar de rosas, não. Recebo bordoada de tudo que é lado, dentro da igreja, fora da igreja. E tem hora que dá vontade de falar, meu Deus, uma trégua, Senhor. E vem a tentação da gente desistir. Não é desistir do sacerdócio, pelo amor de Deus, nunca. Não é desistir, mas é desistir de tantas coisas. Porque, como diziam os antigos, você faz 99 boa, né?
Uma é suficiente para julgar tudo, mas isso é normal. Mas eu diria, na vida, quantas vezes dá vontade de desistir? Quando você está pelejando ali na tua família, igual uma galinha choca, tentando manter a família unida, a família harmoniosa, a família reconciliada. Quantas vezes dá vontade de desistir? Quando você está numa luta com pessoas para sair do vícios, seja do alcoolismo, seja das drogas, porque é cada dia uma luta. E a gente se pergunta, onde está Deus? Hoje, um pouco antes, terminou o programa de rádio, eu fui me encontrar com a irmã Tatiele, das Apóstolas. E nós fomos entregar 1 tonelada de alimento. E também chocolates. Eu agradeço muita gente que trouxe. Não deu para entregar no domingo, entregamos hoje. Acredito que umas 500 crianças vão receber guloseimas, além de material de higiene. E entregamos como parte da obra aquilo que a gente está podendo fazer na caridade. Fizemos a entrega simbólica, uma irmã muito querida, mas ela me desmontou no final. Porque vai para a fazendinha, vai para algumas instituições. Essa irmã, eu falava, depois de higienizar o microfone, ela pegou, ela disse: padre, essa comida vai ajudar muitos que chegaram para nós e disseram que para não sentir fome e dor no estômago, semana passada tomaram água com açúcar. Aquela hora eu dei um passo para trás e aquilo, eu não tinha mais o que falar. E exatamente nessa circunstância você pergunta: Deus errou? Deus fracassou? A obra da redenção do Senhor não foi bem sucedida? Eu quis exemplificar a partir da minha vida, das experiências, porque eu sei que você tem as suas, do que significou para aqueles dois voltar para Emaús. E o texto de Lucas expressa isso, e vou explicar. Eles estavam caminhando 11 quilômetros, dá algumas horas. E nesse contexto, se aproxima um homem, um forasteiro. Eles não reconhecem. E bastou uma pergunta dizer: o que vocês estão conversando? Lucas faz questão de descrever que eles estavam tristes. O texto é claro. Havia tristeza. Ele disse: sois o único, o que vocês estão conversando pelo caminho? Lucas diz, eles pararam com o rosto triste. Esse rosto triste significa muito mais só dos dois. A tristeza que você sente, a insegurança que sentimos, os receios, as barrigas vazias de fome, a incerteza de quem será contaminado. Hoje, pela primeira vez no rádio, foi uma filha de Deus do Espírito Santo testemunhando: eu passei pelo coronavírus, eu estou curada, louvado seja Deus, mas essa tristeza caminha conosco. E foi quando eles ousam dizer, e foi Cleofas: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe. E Jesus, num diálogo, nós chamamos de maêutica, é uma forma de dialogar, ele arranca das pessoas. Nosso Senhor, e Ele faz isso conosco, viu? Ele sabe, mas Ele pergunta. Hoje Ele é onisciente, onipresente, ressuscitado. Aqui Ele também era no texto, mas Ele pergunta:
Ele entra na minha história, Ele entra nas minhas caminhadas, Ele entra nas minhas tristezas, Ele entra nas suas tristezas, Ele entra e olha, Ele é capaz de percorrer todos os caminhos, se nós entendêssemos isso, para nos encontrar. Tem caminhos que às vezes a gente toma, que não é o caminho certo. E voltar para Emaús no dia da ressurreição, não era o caminho certo. É desistir, é voltar à antiga vida, é desacreditar no Senhor, naquilo que tinha prometido. Mas o Senhor é capaz de andar pelos nossos caminhos. Isso é extremamente revolucionário, transformador. Jesus que entra no meu caminho e me faz perguntas, porque Ele quer saber o que é que nos incomoda, o que é que nos entristece, o que é que está acontecendo com a nossa fé fria. E Jesus pergunta: o que foi? E eles, olha a versão que eles dão: sois o único que não sabe de um tal Nazareno, um tal Jesus de Nazaré. Ele provou ser grande, mas os nossos sumos sacerdotes, olha a palavra, nossos sumos sacerdotes, em quem eles estão acreditando agora? Ele provou ser grande, ao invés de eles dizerem, os sumos sacerdotes, nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram e ele foi crucificado. Olha que frustração, olha que inversão, olha que distorção da verdade. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias e nada aconteceu. Você percebe nessa frase, para o Senhor ressuscitado que está do lado, que ofensa, mas eu não diria nosso Senhor, mas foi uma ofensa, foi como na cruz: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós vamos acreditar. Quantas vezes nós falamos isso? Cadê a ressurreição de Jesus? Cadê Deus vivo e verdadeiro? Olha para o mundo, não só na pandemia, eu digo isso, não que eu não valorize o que estamos vivendo, e nos nossos medos e incertezas, o mundo está parado, mas existem outros problemas também tão sérios quanto violência, fome, miséria, indiferença, injustiça. Cadê Deus? Cadê o ressuscitado? Cadê a vitória? Nós esperávamos, mas não aconteceu. Você percebe que como nós podemos desistir, e quando nós tomamos a decisão de desistir, é o caminho do fracasso. Quando nós desistimos daquilo que é algo importante na vida, nós escolhemos a tristeza. E vejam como eles lidam. As mulheres nos deram susto. Maria Madalena, um susto. Os apóstolos que foram lá, um correu mais rápido, um que era mais novo, João, o mais velho, que é Pedro, não tinha aquela habilidade nem resistência, esperou um outro. Susto. Então o que acontece? Veja como Jesus é paciencioso. Ele entra no caminho, ele pergunta, ele escuta. E nosso Senhor disse, fez toda uma catequese.
Isso literalmente, ele pegou do Antigo Testamento as profecias, os fatos, fazendo com que eles compreendessem o que iria acontecer. Logo depois, eles vão admitir: não ardia o nosso coração. Então, se eles sentiam arder, é porque antes eles estavam frios. Eu te pergunto, meus irmãos, às vezes a gente não vai esfriando na fé, esfriando no comprometimento, aquela vontade de desistir mesmo, de dizer: chega, é muita coisa para mim, chega, eu não preciso disso. Eu vejo às vezes lideranças dizendo: não é fácil servir a igreja. Vou usar o exemplo de liderança, porque na igreja não se está isento de confusão, de fofoca, e as pessoas vêm por amor, na sua comunidade também, mas leva tanta cacetada de um lado, do outro, que a pessoa fala: mas eu não preciso disso, não preciso ficar nessa liturgia, não, eu vou cuidar da minha vida, lá na tua paróquia, eu não vou dar catequese, eu não preciso disso, eu não mereço isso. Vai esfriando, ao contrário de Jesus, vai ardendo. Quando nós fazemos o caminho da desistência, esfria a fé, esfria a esperança, esfria o amor, esfria a caridade, esfria tudo. Conforme o Senhor vai se aproximando, vai ardendo de novo. Tem mais um fato. Eles chegam e eles dizem: já é tarde, fica conosco, entra, Senhor. Abertura. Aquele que era forasteiro não é mais, ainda não reconheceram que era Jesus, mas se percebe como o anúncio da palavra, a catequese, o catecumenato, a vida de igreja, faz abrir espaços. Um forasteiro entrando em casa: fica comigo, Jesus, fica conosco, Senhor. Você pode acreditar, quando nos aproximamos da palavra de Deus, da palavra e de Deus, quando nós dialogamos com Jesus, a oração, aqui é uma oração. O que é oração se não é um diálogo amoroso? A gente encontra espaço para dizer: fica comigo, Jesus, fica na minha casa. Eu diria que de alguma forma o teu coração está ardendo. De repente você que está me acompanhando pelo rádio, pela televisão, se entrou nessa liturgia de hoje, você pode dizer: nossa, como eu estou frio, Padre, como eu estou desacreditado. Mas você de alguma forma talvez esteja ali, talvez não uma grande chama, mas o teu coração arde. Diga agora: Senhor, vem na minha casa, vem almoçar comigo, Senhor, é hora do almoço, ou venha hoje jantar comigo, Jesus, fica comigo, fica com a humanidade, fica, Senhor, com a humanidade, esse mundo machucado, ferido, pessoas feridas. Fica conosco, Senhor, nós precisamos. Ele vai. Jesus nunca se nega. Jesus nunca se negou. É impressionante que ele nunca se negou. Quando o convidaram, Zaqueu convidou, ele foi. Não era lugar para ele. Por isso que eu sempre digo, quando me convidam para falar de Jesus, eu não meço o local, eu vou. Porque Jesus, os pecadores convidaram, ele foi. Os fariseus convidaram, ele foi. Os fariseus, em quem Jesus deu tanta bordoada, ele foi. Lembra do fato? Quando nosso Senhor disse: desde que eu entrei na tua casa, Simão, você não me beijou, você não
lavou meus pés, você não fez isso, não fez aquilo. Ele foi. Peça para Jesus: vem na minha casa, vem na minha vida, vem na minha história, vem na história da humanidade de 2020. E nós vamos entrar nos livros de história, eu e você, como um dos piores acontecimentos do século 21. Começamos o século 21. A história vai marcar, como marcou a peste negra, depois a gripe espanhola. Está nos livros. Vai marcar 2020. Então venha conosco, Senhor, para passar esse tempo. Fica comigo, Jesus. Pois embora minha alma... Eles pediram para que o Senhor ficasse, mas o que aconteceu não era esperado. Quando ele foi partir o pão, por isso que eu digo que, de alguma forma, esses dois sabiam da última ceia. De alguma forma, eles sabiam do que tinha acontecido na última janta de Jesus. É claro, meus irmãos, que esse texto é atemporal. Está falando da missa. Já falei lá no início, do domingo, da missa, do que vai acontecer daqui a pouco. Mas esses dois, Cleofas e o outro, nome anônimo, porque é o meu nome e o teu, por isso Lucas só cita um, ele omite o segundo. Quando Jesus, o jeito que ele pegou o pão, o matzá, o pão sem fermento, a forma como ele lidou com o pão, eles lembraram: tomai, comei, isto é meu corpo. Naquela hora, eles reconheceram Cristo. Peça para o Senhor vir na história, na tua, na minha, da humanidade. E quando o Senhor entra e senta na mesa conosco, mesmo que nosso rosto estiver em tristeza, nossa vida estiver em desânimo, os nossos olhos se abrirão, nosso coração pulsará, a chama que ainda fumega vai incendiar. Eles já tinham andado 11 quilômetros, mas levantaram e tiveram forças para andar mais 11. Não te faz lembrar do profeta Elias? Me fez lembrar agora. Elias, que depois que Jezabel mandou matá-lo, ele foi embaixo de um junípero, de uma árvore, e ele disse: Senhor, eu vou morrer, eu quero dormir, eu não quero acordar. Elias. E o Senhor mandou o anjo trazer pão. E acontece mais algumas coisas, não vou me adentrar, porque senão eu vou a tarde toda. Mas quando ele acordou, pela segunda vez, ele, pela comida daquele pão, mandado por Deus, ele andou 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe. Os discípulos de Emaús, quando o Senhor decidiu: eu vou estar contigo, e ele comer o pão, já tinham andado 11, andaram mais 11, porque quem se alimenta de Deus, a tristeza dá lugar à alegria. Quem se alimenta de Jesus, sente a força física e espiritual. Quem se alimenta de Jesus, não consegue guardar para si essa notícia: tem que voltar a Jerusalém. Talvez hoje eu e você estejamos numa situação de Emaús.
Mas o Senhor pede: se alimente de mim. Você tem uma grande jornada pela frente. Sim.